Olá, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Vamos então à correção do exercício 1J do nosso livro de algoritmos. Eu vou ler aqui o exercício para depois explicar as estratégias que eu vou usar para a sua correção. Então, o exercício 1J diz o seguinte: elaborar um programa que leia uma matriz A de 2 dimensões com 6 linhas e 5 colunas. Construir a matriz B de mesma dimensão, que deve ser formada do seguinte modo: para cada elemento par da matriz A, deve ser somado 5, e cada elemento ímpar da matriz A deve ser subtraído 4. Apresentar ao final as matrizes A e B. Muito bem. Para a solução desse exercício, nós vamos ter aqui um pequeno problema. A lousa que eu uso aqui nas nossas aulas não é grande, ela é pequena. Então eu não vou conseguir, devido à dimensão desse exercício, colocá-lo inteiro dentro desta parte da lousa. Eu consegui, até consigo, mas vai ficar muito comprimido. Então primeiro eu vou solucionar o problema da seguinte forma. Eu vou desenhar primeiro o diagrama. Depois que desenhar o diagrama, explicar o diagrama, eu apago tudo e codifico o programa em português estruturado para que vocês tenham o programa completo. E aí vocês vão pausando o vídeo. Outro detalhe, eu vou primeiro colocar aqui a entrada do exercício e a saída do exercício, porque a entrada ele pede para ler uma matriz A e ele pede para apresentar as matrizes A e B. A parte do processamento eu vou indicar com conectores, da entrada para o conector de processamento, do conector de processamento saindo para o conector de saída. Então eu vou ter um conector sinalizado como 1, o outro como 2, e depois que eu fizer essa parte, vocês pausem o vídeo, desenhem as imagens necessárias, depois eu apago isto e coloco o processamento. E no final eu coloco o programa inteiro aqui, ok? Então vamos lá. Muito bem, então, o exercício pede para ler uma matriz A com 6 linhas e 5 colunas. Então vamos colocar a leitura deste lado e a saída deste lado e a parte do processamento, como eu expliquei, depois a gente trabalha em cima. Então vamos aqui colocar a entrada. Desenho primeiramente aqui o terminal sinalizado como início. Vamos colocar o símbolo de preparação para a variável i, que controla as linhas, são 6 linhas, então meu i variando de 1 a 6, de 1 em 1, e o meu j controla as colunas, então preparação para o j com 5 colunas, que é o que o exercício pede. Então está aqui, ó, de 1 a 5, de 1 em 1. Faz a entrada, A, índice I, vírgula J, fecha o laço J, fecha o laço I. Bom, eu sei que o processamento vai ser um pouco complexo. Então, eu sei que eu não tenho espaço, né? Já estou prevendo isso. Então, eu vou colocar aqui um conector. Vou sinalizar esse conector com 1. E esse conector, em algum outro ponto, vai continuar ali, o 1, dando processamento. Esse processamento vai encerrar no conector 2. E o conector 2 vai ser a saída. Então aqui eu vou colocar a saída. Coloco o 2 da saída. Lembrando que esse 1 e 2 eu vou fazer em seguida. Preparação para o I. Meu I variando de 1 a 6, de 1 em 1. E o meu J variando de 1 a 5. Então a preparação do J. J variando de 1 a 5, de 1 em 1. Mostra o display. A, índice I, vírgula J, vírgula B, índice I, vírgula J. Então, isto é o que é pedido para fazer no exercício, apresentar na saída as matrizes A e B. Fecha o laço J, fecha o laço I, sai do laço I e vem então para o final do programa. Pause o vídeo, tome nota deste desenho e na sequência eu vou fazer aqui o processamento e depois a gente codifica o programa, ok? Agora, na continuação da correção do exercício 1J, vamos colocar aqui o conector 1,
que é o conector que está vindo da entrada, que eu deixei há pouco. Vamos definir aqui o laço de I para contagem de linhas, nesse caso, de 1 a 6, de 1 em 1. Vamos definir aqui o contador para as colunas, o J variando de 1 a 5, de 1 em 1. Agora eu tenho que verificar quais dos valores dos elementos são pares. Então, para saber qual elemento é par, vamos usar a nossa fórmula, onde o resto, o R, é atribuído ao A índice I, J, menos 2, vezes, abre parênteses, A índice I, J, div 2. A partir deste cálculo, eu posso validar se o meu resto é igual a zero. Então, se ao dividir A índice I, índice J por 2, eu obtiver resto zero, ele é um valor par. E se for par, nós precisamos fazer com que B índice I, índice J seja atribuído a A índice I, índice J mais 5. Caso contrário, B índice I, índice J é atribuído a A índice I, índice J menos 4. Vamos fechar a decisão. Fecha o laço. Sai do laço J e vai para o laço I. Saindo do laço I, dá continuidade para a apresentação dos valores resultantes. Então, conector 2. Isso conecta, então, com a saída. Se for o caso, faça uma pausa, tome nota do diagrama, porque na sequência nós vamos, então, apagar a lousa e fazer a codificação. Então, vamos à codificação. O meu programa é o capítulo 8, exercício 1J. As variáveis em uso, eu tenho a variável I para controlar as linhas, a variável J para controlar as colunas e a variável R para controlar o cálculo da divisão do elemento por 2 para saber se o resto é par ou ímpar. Essas três variáveis são do tipo inteiro. A variável A e a variável B é um conjunto de 1 a 6 como linhas e de 1 a 5 para as colunas. D. O exercício não diz qual é o tipo de dado. No entanto, como eu preciso verificar se os elementos são pares ou ímpares, obrigatoriamente este elemento tem que ser inteiro. E aqui vale uma pequena observação. Por exemplo, este número é par ou ímpar e este número é par ou ímpar. Veja que para saber se o número é par ou ímpar, eu não posso levar em consideração o que está depois da vírgula. Eu só uso o expoente. Então o 5 é ímpar e o 2 é par. Por isso que tem que ser inteiro. Muito bem, então. Para meu I de 1 até 6, passo 1, faça para meu J de 1 até 5, passo 1, faça, leia A índice I, índice J, o fim para do I do J, e agora o fim para do I. Na sequência, vamos ao laço do processamento, então para I, de 1 até 5, até 6, é o I, né? 6, passo 1, faça para o J
de 1 até 5, passo 1, faça. Agora vamos fazer o cálculo onde o resto é atribuído a A, índice I, índice J, menos 2 vezes, abre parênteses, A, índice I, índice J, div 2, fecha parênteses. Se R igual a 0, então B, índice I, índice J, é atribuído a A, índice I, índice J, mais 5. Se não, e observe que eu não tenho mais espaço para continuar, não tem problema. Você divide a sua folha, ou vai para outra página e continua mais ou menos do ponto em que parou. Então eu tenho que fazer a operação e colocar o fim si, que eu vou fazer deste outro lado. Então aqui eu vou apertar um pouquinho, B índice I atribuído, B índice I, índice J atribuído a A índice I, índice J, menos 4. Fim si. Depois do fim si, o fim para do J e o fim para do I. Então esse é para o J e esse é para o I. Agora vamos fazer a saída. Então, para meu I de 1 até 6, passo 1, faça para J de 1 até 5, passo 1, faça, escreva A índice I, índice J, vírgula, B índice I, índice J. O fim para do J, o fim para do I e o fim para o início. Então, com isso, estamos com o exercício J corrigido. Espero revê-los em breve. Até a próxima. Fui.